Eu convido os senhores vereadores para ocuparem seus lugares. Declaro aberto esta audiência pública para debatermos sobre o projeto de lei número 5374, autoriza o repasse de recursos financeiros ao Fundo Municipal de Saúde de Poço Fundo, Minas Gerais, visando o atendimento de pacientes de São Sebastião do Paraíso e da outras providências de autoria do Executivo Municipal. Nobres vereadores, excelentíssimas autoridades, respeitoso público aqui presente, pessoas que nos acompanham de casa através das redes sociais. Bom dia a todos. A título de esclarecimento, a audiência pública é uma reunião pública informal, com o objetivo de tratar de assunto de interesse público relevante em que todos da comunidade são convidados a comparecer, dar suas opiniões e ouvir as propostas de pessoas públicas empenhadas em analisar a questão. Em geral, a audiência pública é realizada por uma comissão técnica e a pedido de representantes políticos ou entidade interessada. Neste caso, analisamos o projeto de lei 5374, que autoriza repasse de recursos financeiros ao Fundo Municipal de Saúde de Poço Fundo, Minas Gerais, visando atendimento de pacientes de São Sebastião do Paraíso e de outras providências. Procedemos da seguinte maneira à condução dos trabalhos. Inicialmente, concederemos a palavra aos representantes da Prefeitura para explanar sobre o projeto mencionado, mas terão 5 minutos para isso. Concluídas as explanações, deixaremos a palavra em aberto aos senhores vereadores e àqueles que queiram se pronunciar, mas terão 3 minutos para isso. A audiência está sendo gravada e transmitida ao vivo pelo site www.câmarasssparaíso.mg.gov.br. A gravação da audiência será documentada em ata e inserida no site da Câmara. Estamos prevendo o encerramento dessa audiência para as 10h30. Nobres vereadores, visa presente projeto de lei promover as ações e serviços de saúde aos pacientes de São Sebastião do Paraíso, mediante a prestação de serviços assistenciais especializados, atualmente realizados pelo Hospital Jimirim daquele município. Desta forma, autorizado o projeto de lei, o município repassará mensalmente a quantia de R$ 35.957,50 ao referido Fundo Municipal, a título de contribuição incentivo mediante termo de cooperação firmado entre os entes públicos. Ressaltamos que o convênio beneficiará os pacientes do município de São Sebastião do Paraíso, reduzindo a fila de espera da Secretaria de Saúde. Eu vou ler novamente o parágrafo, para que todos depois possam entender.
Desculpa, pessoal. Ressaltamos que o convênio beneficiará os pacientes do município de São Sebastião do Paraíso, reduzindo a fila de espera da Secretaria de Saúde. Se entenderem necessário, podemos ler a justificativa em sua íntegra. A palavra está vaga e para o pessoal da prefeitura. Uma parte, presidente. Ah, não, o senhor deu a palavra. Declaro aberta novamente a audiência pública. Peço desculpas, né, pelo transtorno, porém, a gente sabe que alguma interrupção de frequência, alguma coisa acontece, mas já está procurando resolver para que nós possamos continuar normalmente com a reunião, e a palavra está aberta ao Poder Executivo. Só uma parte antes, um momento, presidente. Poderia ler a justificativa antes de passar para o Poder? Ou é grande? É grande? Eu solicito que o senhor secretário faça a leitura da justificativa. Bom dia a todos, nobres colegas, senhor prefeito, representantes também da saúde, demais servidores da saúde aqui presentes e todos que nos assistem pela TV Câmara. Justificativa ao projeto de lei. Para a alta deliberação deste nobre poder, anexo projeto de lei de iniciativa de minha lavra que autoriza repasse de recursos financeiros ao Fundo Municipal de Saúde e Posto Fundo, visando o atendimento de pacientes de São Sebastião do Paraíso e da outras providências. Nobres vereadores, visa o presente projeto de lei promover ações e serviços de saúde aos pacientes de São Sebastião do Paraíso, mediante a prestação de serviços assistenciais especializados, atualmente realizados pelo hospital daquele município. Desta forma, autorizado o projeto de lei, o município repassará mensalmente a quantia de R$ 35.957,50 ao referido Fundo Municipal, a título de contribuição incentivo, mediante termo de cooperação firmado entre os entes públicos. Considerando que a transferência de recursos entre os fundos municipais de saúde se fundamenta nos preceitos básicos previstos na Constituição Federal de 1988, em especial quanto ao artigo 241, que prevê a União, Estados, o Distrito Federal e os municípios disciplinarão, por meio de lei, os consórcios públicos e os convênios de cooperação entre os entes federados, autorizando a gestão associada de serviços públicos
bem como a transferência total ou parcial de encargos, serviços, pessoal e bens essenciais à continuidade dos serviços transferidos. Considerando que, mediante autorização constitucional, o artigo 21 da Lei Complementar número 141, de 13 de janeiro de 2012, dispõe: os estados e os municípios que estabelecerem consórcios ou outras formas legais de cooperativismo para execução conjunta de ações e serviços de saúde e cumprimento da diretriz constitucional de regionalização e hierarquização da rede de serviços, poderão remanejar entre si parcelas dos recursos dos fundos de saúde, derivadas tanto de receitas próprias como de transferências obrigatórias, que serão administradas segundo modalidade gerencial pactuada pelos entes envolvidos. Parágrafo único. A modalidade gerencial referida no caput deverá estar em consonância com os preceitos do direito administrativo público, com os princípios inscritos na Lei 8080, de 19 de setembro de 1990, na Lei de número 8142, de 28 de dezembro de 1990, e na Lei 11.107, de 6 de abril de 2005, e com as normas do SUS, pactuadas na Comissão Ingestores Tripartite e aprovadas pelo Conselho Nacional de Saúde. Considerando o disposto no inciso do artigo 24 da Lei Federal número 8.666, de 93, é indispensável a licitação na celebração de contrato de programa com ente da federação ou com entidade de sua administração indireta para a prestação de serviços públicos de forma associada, nos termos do autorizado em contrato de consórcio público ou em convênio de cooperação. Considerando que a deliberação número 3.213, instituída pela resolução número 7223 de 2020, das Secretarias de Estado de Educação de MG, de Minas Gerais, aprovaram a política de atenção hospital do Estado de Minas Gerais, Valora Minas, objetivando qualificar a assistência, ampliar o acesso e responder às demandas e necessidades da população mineira diante a otimização da alocação de recursos nas unidades territoriais de saúde e vinculação dos repasses a resultados assistenciais e valor entregue à população. Considerando que, posteriormente, a deliberação número 3593, de 5 de novembro de 2021, aprovou as normas gerais e sistemáticas de monitoramento para o módulo de eletivas da Política de Atenção Hospitalar do Estado de Minas Gerais, o Valora Minas, de forma a definir os parâmetros de incentivo aos procedimentos cirúrgicos de média e alta complexidade, a fim de diminuir a fila existente de procedimentos cirúrgicos eletivos hospitalares no Estado de Minas Gerais. Considerando ainda que atualmente constam no rol do Valora Minas 880 procedimentos cirúrgicos eletivos de média e alta complexidade, visando atingir o objetivo principal do programa, que é a redução da fila existente e menor tempo de espera aos pacientes do SUS. Considerando que o município de São Sebastião do Paraíso faz parte do programa Opera Minas, Opera Mais Minas, do módulo Eletivas da Política de Atenção Hospitalar do Estado, inclusive com financiamento próprio, criado para diminuir a fila de procedimentos cirúrgicos eletivos hospitalares no Estado de Minas Gerais. Considerando que, para cumprir as metas de procedimentos do programa estabelecidas na deliberação e atender à crescente demanda cirúrgica eletiva ou de urgência, é iminente a necessidade de ampliação de leitos hospitalares. Considerando que os documentos que ora apresento para análise dos nobres vereadores evidenciam a necessidade de celebração de outras parcerias com instituições de saúde
para a realização de procedimentos cirúrgicos eletivos, considerando que o objetivo do convênio de cooperação a ser entabulado é trazer mais eficiência e efetividade na prestação dos serviços públicos de saúde, haja vista a fila de espera em nosso município paraense, que por muitos anos não teve o andamento esperado para solucionar os problemas da população. Considerando ainda que a Santa Casa de Misericórdia de Passos, hospital com o qual o município paraense possuía contrato vigente até meados de outubro de 2022, informou não ter interesse em renovar a contratação com o município de São Sebastião do Paraíso. Considerando que tentou-se contato com diversos prestadores de serviços na região, porém não houve retorno por parte destes, demonstrando que não há interesse em prestar os respectivos serviços à população paraense. Considerando ainda que o Ministério Público de Minas Gerais, no bojo de ação civil pública em trâmite na segunda vara local, já interpelou esta municipalidade no sentido de que, enquanto o município habilitado em gestão plena em saúde, possui, dentre outras atribuições, a efetiva articulação da rede, responsabilidade no credenciamento e contratação das instituições para o efetivo atendimento da sua população e pagamento dos prestadores de serviço, devendo utilizar, para tanto, os recursos transferidos fundo a fundo e ou os recursos próprios. Considerando que o município de Poço Fundo, através da Secretaria Municipal de Saúde, por meio de seu prestador de serviço local, se prontificou em realizar os atendimentos aos pacientes de São Sebastião do Paraíso como forma de contribuição e incentivo para executar os atendimentos mediante o repasse de valor de contribuição. Considerando ainda que o valor do repasse, baseado em 50 centavos per capita, não seria suficiente para a cobertura dos custos com os procedimentos, que deve ser de aproximadamente 30 procedimentos mês. Assim, a produção hospitalar decorrente destes atendimentos seriam pagas através do programa Valora Minas por parte do Estado. Considerando que dentre os procedimentos que serão e poderão ser realizados ao firmar o convênio de cooperação com o Fundo Municipal de Saúde de Poço Fundo, o prestador local do município de Poço Fundo, ou seja, o Hospital Jerimim, poderá realizar cirurgias eletivas de média complexidade nas especialidades de ortopedia, vascular, otorrinolaringologia, entre outros procedimentos. Considerando que o convênio beneficiará os pacientes do município de São Sebastião do Paraíso, reduzindo assim a fila de espera da Secretaria de Saúde. Ressalta-se ainda que o presente projeto necessita da autorização desta Casa Legislativa para a abertura de crédito adicional especial proveniente de anulações parciais ou totais das dotações vigentes na destinação de recursos. 102. Para o empenhamento de despesas relacionadas às transferências de recursos ao Fundo Municipal de Saúde de Poço Fundo. Esperando que, diante das razões expostas, o projeto de lei mereça aprovação favorável, valemos-nos do ensejo para apresentar a Vossa Excelência e aos demais vereadores nossos protestos da mais elevada estima e apreço. Cordiais saudações, Prefeito Municipal Marcelo de Moraes. Este é o projeto, senhor presidente. Com a palavra, Prefeitura. Bom dia, senhor presidente. Eu acho que a justificativa já é plausível do que a gente quer, né? Aí a gente está à disposição de todos os vereadores para tirar as dúvidas que vocês tenham em relação ao projeto, mas pela justificativa do projeto de lei já está claro qual que é a intenção da prefeitura. Pela ordem, senhor prefeito. Com licença, secretário. Se a prefeitura ela diz que se a prefeitura diz que a justificativa, através da justificativa ter sido lida já,
já se é o suficiente, eu concedo, né, a palavra aos vereadores e a outras pessoas que aqui também queiram se manifestar. Após os vereadores, está aberta a palavra para qual vereador quiser se pronunciar. Pela ordem, senhor presidente. Concedida. Mais uma vez, um abraço a todos os presentes que nos acompanham pela TV Câmara. Ficou bem claro na justificativa que eu li agora há pouco, muito bem oportuna o pedido do vereador Lisandro, para que na leitura ficasse bem fundamentado todas as ações inerentes a esse projeto. Mas o foco dela é o ser humano, é a melhoria da qualidade de vida. Nós sabemos que existe uma fila e também não é só a questão da pandemia que essa demanda ficou reprimida, mas por vários motivos. E o que a Prefeitura quer, através da gestão e através da Secretaria Municipal de Saúde, é trazer um bem-estar, uma melhor qualidade de vida para centenas de pessoas. Isso é empatia com o nosso cidadão. Este é o foco das ações de nós, vereadores, e da gestão municipal. Tem muitas pessoas que nos procuram os demais colegas vereadores, sofrendo com a questão, principalmente das cirurgias ortopédicas, que estão há bastante tempo necessitando uma agilidade maior. Então, o foco da ação é resolver o problema do cidadão. E eu fico muito feliz com isso, e terá deste vereador, com certeza, a aprovação plena, para que em breve período esses cidadãos possam serem feitas essas cirurgias, trazendo um bem-estar, uma melhoria na saúde deles. Importante também destacar, e o projeto está bem fundamentado nisso, que os prestadores de saúde municipais, inclusive regionais, foram consultados e não obtiveram interesse na prestação de serviço. Causa um pouco de estranheza, por exemplo, certos médicos que atuam em Paraíso e atuam também na vizinha Cássia, e lá eles realizam as cirurgias e não têm realizado aqui em São Sebastião do Paraíso. Então, a gente não sabe se é questão financeira, não é, porque a tabela é muito bem comparativa a outros municípios, eu estive analisando, ela é superior até à remuneração e outras questões. Então, a gente quer o bem-estar da população com essa realização dessas cirurgias. Pela ordem, senhor presidente. Sim, eu só gostaria que, lembrando a todos, para que todos tenham o mesmo tempo, né, que o tempo concedido de 3 minutos, e que todos procurem colaborar um com o outro colega, por favor. Ok. Bom dia a todos, bom dia, prefeito, servidores da Secretaria de Saúde, os quais desempenham suas funções assim com muito amor, com muita eficiência, né? Todos unidos numa mesma causa, resolver os problemas de saúde do nosso município. E parabéns, Marcelo, pelo fato de ter entrado em contato, né, ter feito a reunião com o pessoal do Poço Fundo, para que eles façam as cirurgias eletivas que os munícipes aqui de São Sebastião do Paraíso estão aguardando há muito tempo. A emenda parlamentar do deputado Emidim Madeira, tanto na Santa Casa quanto na Prefeitura, né, Conselho Municipal de Saúde, para que estas cirurgias sejam realizadas. No dia 10 de fevereiro, eu estive em Nova Resende, juntamente com muitos vereadores, prefeitos, secretários de saúde, lá na casa do deputado federal Emidim Madeira, o qual ele está incentivando, cobrando, empenhado para que as cirurgias que estão represadas, paradas, sejam realizadas agora em 2023. Ele mesmo falou, manda emendas parlamentares para as prefeituras, para os hospitais, e eles ficam assim de corpo mole, não aceleram para resolver os problemas. Ele falou que vai cortar essas emendas, porque não justifica mandar dinheiro e ficar parado. Não é o caso de Paraíso, que agora, se Deus quiser, vai melhorar bastante com essa parceria do Poço Fundo. E 2022, 11 mil cirurgias foram realizadas aqui na região, através do deputado Emidim Madeira, das emendas dele, e ele quer fazer no mínimo 15 mil cirurgias agora em 2023. Muito obrigado a todos, estamos aí para o bem dos munícipes paraizenses, que Deus abençoe todos nós. Obrigado. Pela ordem, presidente. Concedido. Gostaria de cumprimentar, né, o Marcelo como prefeito e toda a sua equipe da saúde. A Comissão de Saúde encaminhou um ofício
ao André Montans, né, que é o coordenador da ortopedia, ao Jean, e também fizemos um questionamento na Santa Casa para que também fosse nos enviado qual que seria essa fila reprimida, o quantitativo que estaria atrasado. Nesse momento não foi respondido. Enviamos também um ofício para a Secretaria Municipal de Saúde, perguntando quais seriam os procedimentos que estão aí, né, atrasados, em aberto, a fila e o quantitativo. Nos foi enviado. Foi questionado também qual seria o valor que estaria sendo repassado por cada procedimento para Passo Fundo, e isso não nos foi trazida essa informação. O que eu gostaria de dizer? Eu não tenho a menor dúvida que essa casa, junto com o prefeito, gostaria que fosse feita uma parceria com a Santa Casa, porque a gente tem que atender o nosso cidadão em São Sebastião do Paraíso. Na justificativa do projeto, diz que não tem interesse da Santa Casa em relação a fazer as cirurgias. Porém, eu estive em contato, né, tanto com o Fernando, quanto o Jean, quanto os médicos, para saber se seria dessa forma mesmo. Eu falei com o Fernando, ele está atendendo o ambulatório, né, vai tentar chegar. Falei que o doutor Luciano também, a emergência estava lotada, vai tentar chegar, e pedir para o Jean também vir, para que a gente possa ouvir da Santa Casa se realmente eles não têm interesse. O Marcelo esteve na tribuna, ele foi muito claro que é parceiro da Santa Casa, né, Marcelo? E sempre apoiou, só que como não estava sendo resolvido essa fila, estava tendo essa cobrança, ele teria que dar uma resolução a isso aqui. Em análise do projeto, ele está legal, está correto, da parte também, da parte contábil ele está ok, só que eu fiz alguns questionamentos, assim, eu gostaria de fazer alguns questionamentos. E, infelizmente, né, a equipe médica não está aqui até para dar um contraponto. O hospital de Poço Fundo, hoje, ele não atende cirurgias de alta complexidade. Por exemplo, artroplastia de ressecção artroplastia total primária do quadril cimentada, artroplastia de revisão e reconstrução do quadril, artroplastia total de conversão do quadril, artroplastia de quadril. Eu entendo que essas são cirurgias, por isso deveria estar aqui, né, os cirurgiões, que elas são cirurgias de alta complexidade. Nós estivemos em contato, né, com o Hospital de Poço Fundo. Uma das minhas preocupações é se realmente Poço Fundo teria uma UTI, porque nós estamos lá na Santa Casa e a gente entende que algumas cirurgias elas complicam e precisa de um leito de UTI. Não sei a quantidade de leitos, mas disseram que sim, lá no Hospital de Jimirim. Nós conversamos com a Cleide. E as cirurgias de alta complexidade, elas ainda não estão credenciadas, elas estão num processo de credenciamento que eu entendi que ocorrerá a partir de julho, meio do ano. Então, existem algumas pontuações que eu gostaria de dizer. Primeiro, que eu tenho certeza que os nobres pares gostariam que os nossos cidadãos fossem atendidos na Santa Casa. O deslocamento até Poço Fundo, ele é uns 220 quilômetros, 219 para ir. Eles têm que depois fazer um retorno. Como que vai ser esse retorno? Essas cirurgias, o paciente interna e volta, como é que ficam os seus acompanhantes? São questionamentos que a gente tem que fazer para garantir também a segurança aos nossos cidadãos dessa cirurgia. Então, tem uma outra coisa também, é quase 500 mil, 430 mil que está saindo para um outro município. Eu, em particular, gostaria que ficasse esse dinheiro dentro da nossa cidade, fomentando a Santa Casa. Então, eu ainda quero insistir que a Santa Casa nos traga dados, né, dessa fila
se estão fazendo uma triagem dessa fila, quantos que estão nessa fila e que poderia não estar sendo operados, porque alguns pacientes eles já não estão nessa fila, outros nem comparecem. A Secretaria de Saúde sabe dessa dificuldade de pacientes que são agendados e que não aparecem. Então, eu gostaria de trazer nesse momento uma reflexão para que eu concordo que tem que resolver um problema, mas eu gostaria de primeiro saber se realmente a Santa Casa não tem condição de absorver esses pacientes dentro da Santa Casa, que é um hospital bem maior que Poço Fundo, né? Poço Fundo é uma cidade menor, mas que está tendo condição. Aqui está justificando que o Marcelo tentou, outros municípios que não deram essa atenção. Então, fica assim, aqui os meus questionamentos. Também o transporte, quanto que vai ser feito por cada cirurgia? Espera aí, só de repente o que você paga aqui, você consegue um valor para o cirurgião da Santa Casa e você economiza no transporte, na gasolina, no desgaste do carro. Tudo isso foi computado, tudo isso foi pensado. Bom, Santa Casa não quer atender. Perfeito. Manda para Poço Fundo. Santa Casa não tem condição de absorver essa fila. Aí sim eu pensaria em mandar para Poço Fundo. Mas vamos ficar no aguardo de que algum representante da Santa Casa possa vir aqui, né, nos trazer essa informação, porque nós, vereadores, também somos responsáveis pelo que vai acontecer. Como que esse paciente vai fazer o retorno dele? Ele vai ir mais 240 e voltar mais 240 quilômetros? Isso também não é um conforto. Então, assim, a minha ideia, que eu gostaria perfeitamente, Marcelo, eu entendo o seu ponto que tem que ser resolvido, mas a minha vontade como vereadora é que a Santa Casa, e isso também estamos cobrando a Santa Casa, para que agora, e cobrando o corpo clínico dela, para que ela se mobilize, se organize, para que possa atender esses pacientes. Porque, para mim, é quase inadmissível mandar um paciente embora, sendo que nós temos um serviço de ortopedia aqui, porque tem que ter alguma organização. Eu gostaria muito que chegasse nesse consenso. Mas eu não posso ter muitas respostas, porque a Santa Casa deveria estar aqui para responder nós, vereadores, até para que a gente vote com mais segurança esse projeto. Eu vou aproveitar, então, os seus questionamentos, fazer algumas pontuações que eu acho que você vai conseguir tirar suas dúvidas em algumas questões. A primeira delas, se a Santa Casa tivesse tão interessada de resolver o problema, estaria aqui com a gente participando da audiência pública. Ela justificar os atendimentos do carnaval, que é o ambulatório de vocês. Representante numa audiência pública que foi amplamente divulgada, acho que a Santa Casa poderia estar aqui. Mas vamos lá. Quando eu assumi a gestão, a gente pegou uma fila, vamos pegar assim, estava começando a pandemia, mas a gente pegou uma fila de demanda reprimida, e a primeira ordem que eu pedi para as meninas foi: eu quero que vocês me detalhem essa demanda reprimida. Detalhar no sentido assim, ó, o que a Santa Casa de Paraíso realmente presta de serviço, o que ela não presta de serviço e o que ela enrola. Ela o quê? Que ela enrola. Ah, tá? Ela presta do serviço, mas enrola. Detalha para mim. Detalhou. Sentamos para traçar o contrato. Sou presidente antigo da casa aqui, Lisandro sabe do que eu vou falar, e o presidente atual também sabe do que eu vou falar, que ambos participaram efetivamente de um acordo que foi feito entre esta Casa Legislativa, o Ministério Público de Minas Gerais e a Santa Casa, do qual a casa aqui repassou de um recurso carimbado para fazer cirurgias eletivas. Vocês sabem disso, algo em torno de R$70 mil por mês. Essas cirurgias eletivas não foram feitas. O dinheiro ficou na conta da prefeitura. Nenhuma? Quando a gente fala nenhuma não, né, Cidinha? Mas do quantitativo que a gente esperava, de 100 fez 5. Pra você ter uma noção. Esse dinheiro ficou na conta. De repente chega um recurso do Emidim, R$1.800.000 para fazer cirurgia eletiva. Cai direto na conta da Santa Casa. E nós não estamos fazendo as cirurgias eletivas. Eu chamo a Santa Casa numa conversa e digo para eles assim: vamos fazer um plano de ação naquilo que está mais dando trabalho para nós hoje. Qual que é? Cirurgias de vesícula, hérnias, cataratas e pterígenos. Vamos pagar para vocês o que
vocês estão nos solicitando. Inclusive, foi o que foi requerido, inclusive, pelo próprio Ministério Público na gestão anterior, por ex-prefeito Valquim, que o antigo secretário não assinou a conduta de 3,5 tabelas. O que significa isso? O Estado pagava 2,5 tabelas e o município complementava com mais uma tabela, com recursos próprios. Ou seja, adiantamos essas cirurgias de, vamos dizer que a gente chama cirurgias gerais, andou bem. E ficou 2 clínicas para trás, ortopedia e otorrino. E com demanda reprimida de 2013, 2014, 2015. E aí você me desculpa, não tem que a Santa Casa falar, não, se ela tem interesse de fazer ou não. Se o paciente já está na fila desde 2013, a Santa Casa não quer fazer, não fez e não tem interesse de fazer. Eu, como prefeito, tenho que buscar solução para isso. Fui atrás de Poço Fundo, procurei Cássia, procurei Monte Santo, qual que foi a outra cidade que a gente foi? Passos. Trouxemos todas as negativas, está aqui na mão da Carol, todos os e-mails com negativa de atendimento, e o único local que nos recebeu de forma pontual foi Poço Fundo. Nós estivemos inclusive pessoalmente lá. Ao chegar em Poço Fundo, eles nos disseram, vocês pediram no ofício toda a demanda, e eu mandei para vocês toda a demanda reprimida. Aí não significa que toda a demanda Poço Fundo vai fazer, tá? Eles vão fazer aquilo que eles são credenciados. O que não são credenciados, a gente não vai mandar, uma questão de lógica, até porque não tem nem como pagar e faturar isso num hospital que não seja credenciado. Vocês me pediram a demanda reprimida, eu encaminhei para vocês toda a demanda reprimida. Agora, vocês perguntassem assim, qual que é a demanda que Poço Fundo vai te atender? Eu teria te mandado separada essa demanda. Eu mandei toda a demanda reprimida para vocês, que foi solicitado. Ou seja, com isso, a gente faz o quê? A gente atende através de Poço Fundo uma demanda que a Santa Casa hoje não está conseguindo absorver. É o objetivo do município colocar o paciente dentro de uma ambulância e mandar para fora? Não. Mas eu não posso deixar o paciente desde 2013 esperando um procedimento, desde 2014 esperando um procedimento. Então vocês me desculpem a franqueza, eu vou colocar o paciente, tem que for dentro de um avião, mas ele vai fazer o procedimento, né? Ou seja, a gente está buscando soluções para ter essa situação. A Santa Casa assina um contrato com a gente de prestar serviços para nós, mas não cumpre o contrato com a gente. Vou dar um exemplo para vocês. Se chega um paciente na UPA, e aí o vereador Serginho esteve lá recentemente na UPA, os senhores vereadores são solicitados praticamente todo dia na UPA, eu na UPA todo santo dia, e aí eu pago sobreaviso para um médico ortopedista. Sobreaviso, deu um acidente, uma quebradura de braço de uma criança, por exemplo. Para mim isso é urgência, mas eu não sou médico. A conduta é do médico. O que ele faz? Não, manda amanhã às 7 horas da manhã. Aí o paciente fica na UPA esperando a noite inteira para no outro dia cedo receber a entrada na Santa Casa. E aí é telefone de vereador, é rede social, é Facebook, é WhatsApp, é gente querendo fazer inferno na vida da gente, com imagens, com tudo mais, achando que a gente não está prestando um serviço de qualidade. E aí o que acontece? Eu estou pagando sobreaviso, mas não estou tendo retorno. Então eu não vou pagar mais o sobreaviso. É uma questão de lógica. Por que eu vou pagar por um serviço que eu não estou tendo? E são 2 clínicas, oftalmo e ortopedista. Então, se eu estou com esses 2 problemas, então eu não pago sobreaviso, sem falar otorrino, que é um problema crônico. Só que tem um porém. Quando você vai investigar, vereador Lisandro, o médico que presta serviço de otorrino na cidade e na Santa Casa, que faz cirurgia na Santa Casa, ele não faz para o município na Santa Casa, mas faz em Monte Santo. Por quê? Então, é isso que vocês têm que perguntar para o médico. Por que vocês não questionam isso para a Santa Casa? Por que ele vai lá em Monte Santo e atende lá em Monte Santo, e eu que estou pagando 3,5 tabelas, ele não me atende aqui em Paraíso? Por que eu tenho um ortopedista que a fila não anda? Um só, os outros 5 andam.
Mas eu tenho um ortopedista que a fila não anda. Por que não anda? Eu vou falar para vocês por que não anda e vou fazer uma acusação aqui. Sabe por que não anda? Porque ele quer forçar o coitado que precisa fazer a cirurgia a pagar particular. Esse único médico. É esse médico que eu quero tirar a demanda dele e mandar para Poço Fundo. Porque enquanto eu ficar esperando que esse médico tenha boa vontade de operar, o bonitão vai lá na rede social e fala que a culpa é de quem? Do prefeito. Até a chuva ultimamente, a culpa é do prefeito. Só uma parte na sua então, fala. Assim, deixa eu terminar, Cidinha, só para concluir. Então, diante de tudo isso, eu entendo a sua preocupação da gente, primeiro, não encaminhar o paciente para fora, é a minha vontade também, você pode ter certeza absoluta disso. Então. Entendo sobre a questão do fortalecimento da Santa Casa. Esses 432 mil poderia ficar na Santa Casa, também entendo, mas a gente já paga 600 mil para a Santa Casa, isso não impede esse dinheiro de ir para outro lado, vai continuar pagando 600 mil de incentivo para a Santa Casa. Ou seja, nós estamos fazendo o nosso papel, estamos pagando a Santa Casa rigorosamente em dia. Vocês podem perguntar para a Santa Casa se tem algum pagamento atrasado para eles, não tem. Estou pagando rigorosamente em dia, como eu pago servidor rigorosamente em dia e fornecedor rigorosamente em dia. Faço o meu papel de incentivo, estou incentivando, só que o que acontece? Tem clínicas que os caras não estão me atendendo. E eu vou mandar para fora mesmo. Vou dar um outro exemplo para vocês. Mandar para fora caso vocês autorizarem. Porque se vocês também não autorizar, na hora que o paciente chegar em mim e falar assim para mim assim, ó, minha cirurgia está travada lá na Santa Casa. Na hora que eles abrirem vaga, a gente abre. Está na Santa Casa. Por exemplo, tem procedimentos que a Santa Casa assinou contrato comigo, como prefeito, eles não estão me atendendo, eu estou tendo que contratar onde? Ribeirão Preto, lá na Clínica Civil. Tem procedimentos que a Santa Casa que assinou o contrato comigo, que não está cumprindo, Marcão, que eu vou ter que mandar o paciente para São Paulo. Ou seja, eu estou pagando incentivo para eles. É culpa do Fernando? Não. É culpa do Jean? Não. É culpa de alguns médicos que estão lá dentro e que querem fazer do jeito deles, especificamente deles. E se nós não tomarmos uma atitude de mostrar para eles que, infelizmente, eles não vão continuar fazendo da forma deles, senão eles vão perder os pacientes, vai continuar fazendo desse jeito. E daqui a pouco a fila de um médico aí, que está de 127 pacientes esperando procedimento, 127 pessoas esperando procedimento, desde 2014, do mesmo médico. O mesmo médico. Aí vamos lá, o que eu faço? Eu denuncio o médico no CRM? Eu denuncio ele onde? No Ministério Público? Já fiz. E até agora eu não tive resposta. Conduta é do médico. O que eu posso fazer? Se a conduta é do médico, eu não posso questionar o médico. Eu vou dar um exemplo para o Luiz de Paula que está aqui. Você vai lá na UPA ou vai na Santa Casa. O médico te dá uma receita para você sair de lá, para você tomar um dipirona, um antibiótico e fazer um raio-x. Aí você encontra comigo na rua e fala, prefeito, o médico deu esse papel aqui para mim, ó, eu preciso fazer procedimentos aqui. Aí eu olho o procedimento e falo assim para você, não, para aí, você não vai fazer isso aí não. Eu tiro um outro papel, escrevo num papel que você tem que tomar um paracetamol, você não precisa fazer o raio-x, não precisa tomar antibiótico não. Você vai seguir o que o médico está falando ou o que o prefeito está falando? O que o médico está falando. Então não venha me questionar a conduta médica. Eu tenho que respeitar a conduta do médico. E o que eu estou fazendo? Estou respeitando e a fila não anda. Então estou procurando outros prestadores. Semana passada a gente teve em Cássia. Para nossa surpresa, o médico que falava que o problema era a lâmina de Schaefer, é Schaefer que fala mesmo? Shaver. Falava que o problema era a lâmina de Shaver, seu Toninho Cirilo. Tínhamos 51 procedimentos no joelho parado. O problema era a lâmina de Shaver. Aí eu autorizei pagar a lâmina de Shaver, R$1.000 cada uma. Continuo 51 lá. Poxa, mas o problema não era a lâmina de Shaver. Eu autorizei. Pode fazer o procedimento, eu vou pagar. Agora não é mais a lâmina de Shaver, é outra coisa. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar o paciente e mandar para onde vai ser feito. Por exemplo, o menino que joga bola na Paraizense com vocês lá, Lisandro, foi fazer cirurgia lá em Poço Fundo.
Chegou lá, fez um procedimento no joelho, via Valora. Sabe o que eles cobraram da gente? Nem R$1. Nem R$1. Só o procedimento do Valora. 2 tabelas e meia. Então é o Estado que está pagando. Então, ou seja, o que nós estamos pedindo aqui é a autorização legislativa para firmar um convênio com a Santa Casa de Poço Fundo, com o Fundo Municipal de Poço Fundo. Se vocês não nos derem autorização, eu entendo, a gente para esse procedimento e segue com a Santa Casa, no ritmo deles. Só que ninguém venha me cobrar. Ninguém venha me cobrar, porque na hora que falar que o problema está em X, Y, Z, está em um médico ortopedista. E eu já falei isso para todo mundo lá dentro da Santa Casa. Todo mundo. E reforça aqui. É culpa do Fernando? Não. É culpa do Jean? Não. É culpa da administração da Santa Casa, Cidinha? Não. Que inclusive nós somos parceiros assim, ó, 24 horas por dia. Tá a prova disso aí, o Hospital de Queimados. 24 horas parceiro da Santa Casa. Só que tem médico lá dentro que não quer operar. Não quer operar. E nós vamos ter que mandar esse paciente para fora, infelizmente. A não ser que vocês não autorizem. Se vocês não autorizar, eu não vou firmar convênio. Por isso que eu estou pedindo aqui a autorização legislativa. Só uma parte, em relação a essa fila, tem um nome, sim. Eu questionei sobre essa fila. Eu entendi que eles estão fazendo uma chamada dessa fila. X médico atende uma quantidade, está sendo chamado e está sendo feita uma nova triagem para saber dos pacientes que estão nessa fila, realmente quais pacientes teria condição de fazer a cirurgia. Eu reforço que o interesse é que realmente eu ouça da Santa Casa que ela não vai fazer, que ela tem a apresentar um projeto, né, de atendimento, porque nós ficamos numa situação delicada, ou seja, se a gente não aprova esse convênio, a fila fica reprimida, vai falar que o vereador não aprovou e está... Não, isso quem fazia era o Valquim, eu não faço isso não, Cidinho. Não, quem falava que a culpa era do vereador era o Valquim, Valca Américo de Oliveira. Falava que a culpa era da Cidinha, do Vinícius, sim, do Luiz de Paula, do Marcelo Moraes, do Zé Luiz do Érica, do Lisandro e dos vereadores que ficavam cobrando ele aqui. Então, assim, eu não faço isso. O que eu quero não vou chegar, falar para a comunidade que é culpa do vereador. O que eu quero chegar é o seguinte: nós temos responsabilidade com o paciente. Se a gente entende que a Santa Casa não vai fazer um planejamento, que não vai atender, não nos resta direcionar para um outro serviço. Agora, por exemplo, esse valor que está aqui é para Poço Fundo. Se também não atende algumas cirurgias de Poço Fundo, então eu não vou passar algum valor para Poço Fundo que não seja para cirurgias que ele não atende. Isso é um questionamento meu. Mas a minha intenção é que a Santa Casa nos diga realmente que ela não tem interesse, que ela não vai fazer. Até porque eu tenho certeza que essa casa, junto com o prefeito, os vereadores, gostaria que o seu paciente fosse atendido aqui. Agora, se a gente chegar à conclusão que isso não vai acontecer, não nos resta aprovar para que seja feito em outro serviço. Mas eu ainda gostaria de ouvir da Santa Casa essa última possibilidade em público aqui para nós, porque enquanto está lá... A fala... eu gostaria que fosse bem direto e já concluísse também, que tem mais vereadores que gostariam de falar, e que eu pedi a colaboração. Eu acho que está sendo bem explicado e assim, observei que foram repetidas várias vezes na última fala a mesma fala. Aí eu só pedia para que fosse mais breve e direto, para que nós possamos dar oportunidade para os outros vereadores também falar. A oportunidade dos vereadores está aberta, nobre presidente. O Marcelo estava explicando. E finalizo, então, os meus questionamentos, já que o meu tempo é tão limitado. Eu gostaria de dizer que o tempo não é tão limitado. Aqui estava, que era 3 minutos, né? Foram concedidos 24 minutos e 30 segundos. Não, na minha fala eu não falei 24 minutos, não. O senhor me desculpa. Mas falou o dobro do que era dos outros vereadores. Pela ordem, presidente. Pela ordem. Alô, som. Sim. Bom, a primeira coisa que eu acho é que
A Santa Casa tem 700 funcionários, pelo menos um deveria estar aqui. É ruim quando não tem a Santa Casa aqui presente, porque é um hospital que é uma estrutura invejável. Hoje o Hospital da Santa Casa de São Sebastião do Paraíso, ela é modelo para o estado inteiro em relação à estrutura física, pelo menos. Então, isso a gente tinha que ter pelo menos uma pessoa aqui para responder a alguns questionamentos. Segundo ponto, a Cidinha falou muito bem em relação a deslocamento, o custo que isso vai ter para o município e tudo mais. O Marcelo foi bem também falar que para a saúde não tem custo. Não, não tem custo. Mas se tem condições de atender aqui, por que atenderia em outro local? Né? A gente fica muito melindroso para falar, principalmente quando fala de poder judiciário, não fala... quando fala de médico, quando fala de poder judiciário, tem que pôr, acho que tem que pôr os pingos nos is aqui. O médico que não está atendendo por quê? Porque não está pagando bem? Ele quer que pague mais? Está pagando diferente dos outros que estão atendendo? Então, assim, se não está pagando diferente dos outros que estão atendendo, está pagando um valor compatível com as outras cidades que pagam também. Por que ele não está atendendo? Então, porque ele não está de acordo com o juramento que ele fez quando foi formar a formação dele de médico, quando terminou essa formação. Os pacientes aqui de São Sebastião do Paraíso, eles precisam do atendimento da Santa Casa, precisam dessas cirurgias que ela anda o mais rápido possível, e a gente precisa saber, e eu acredito, tenho certeza até, que o Marcelo, junto com a equipe da Santa Casa, principalmente a parte administrativa, com alguns médicos, sabe o que precisa ser feito para dar andamento nessa fila. Marcelo, tem algum repasse em atraso para a Santa Casa hoje? Nenhum repasse atrasado, vereador Vinícius. O nosso valor que é pago aos médicos por cirurgia, independente da cirurgia, ele é compatível com outras cidades da região? Maior do que as outras cidades. O que eles solicitaram, o município está cedendo. 3 tabelas e meia. Se nós temos 6... Valora paga 2 tabelas e meia. Perfeito. Isso está sendo gravado. É até bom colocar isso depois, tá? Nós temos, por exemplo, 6 ortopedistas que atendem a nossa demanda. A fila está andando igual para todos? Não. 5 estão atendendo de forma correta e 1 não. Então, o gargalo está nesse que não está atendendo por algum motivo, correto? Então, a gente não pode culpar a Santa Casa, não pode culpar o município, e eu acredito que se tiver que aprovar um projeto deste, então, para o Hospital de Poço Fundo, e que tire essa demanda deste médico e mande para esse hospital, isso eu acredito que é o melhor para nós, melhor para o município, e vai resolver o problema do paciente. Não está aqui, mas vai resolver o problema dele em Poço Fundo, porque o médico que ele deveria ser atendido não está atendendo aqui no município. Eu acho que é um pouco mais objetivo, um pouco mais claro do que a gente ficar aqui em muitas discussões irrelevantes, mas todo mundo sabe. O Hospital Nossa Santa Casa é um dos melhores do estado, nós temos uma estrutura gigante lá, tanto física quanto de pessoal, e nós temos também um repasse, um contrato vigente do município com a Santa Casa que precisa ser cumprido, de um lado e de outro. Tá? Então, é isso que eu gostaria de pontuar aqui na minha fala. Senhor presidente, só uma ponderação, por favor. Para evitar delonga, gente, eu repito, só um comentário. Vereador, eu não te concedi a palavra e eu peço para que você... eu estou na presidência e Vossa Excelência... Mas é prerrogativa do vereador, não, eu não estou te concedendo a palavra e peço para cortar o áudio, tá bom? E está concedida a palavra para os demais vereadores. Uma parte, presidente. Eu acho que deve resolver. Esse caso sempre foi executivo e Santa Casa sempre foi um impasse. Hoje, igual o Marcelo falando, sempre está com pagamento em dia, coisa que nunca houve. Sempre foi briga desde as gestões anteriores, o município sempre devendo. Mas o mais importante que a gente tem que ver é o seguinte, quando nós tivemos aquela vez a reunião com o MP, a casa que propôs aquela MP executivo e a Santa Casa, onde foi um repasse, quando eu estava na minha gestão, nós passamos para eles em torno de 60 mil, quase 70 mil reais por mês. Foi um ano de contrato, foi quase 400 mil reais. Mas, seja onde que for, acho que a prestação de serviço nós temos que pensar no cidadão. Que vai para a China, vai para o Japão, vai para onde que for. Que vai para Poço Fundo, sim. Se a Santa Casa tivesse interesse, desde 2013 não tem planejamento.
falo em nome dos médicos, então alguém tem que estar... Agora, se um médico não faz o serviço, coitado do cidadão que está com a dor ortopédica, que vai ficar lá 7 anos esperando, que seja Jaquim, que seja Pedro, põe nome nos bois e que põe esse serviço para tocar, que seja em qualquer lugar, que eu apoio, e para onde que vai dar assistência ao cidadão, onde que o cidadão não vai estar passando aquela dor, ainda mais uma dor ortopédica. Então, eu sou a favor, na hora que for para votar, se for votar hoje, presidente, a minha posição é essa, que tem que ser para onde que for, se é Poço Fundo, se é Alfeno, se é Varginha, o dinheiro vai ficar aqui. Se eles tiverem desinteresse, tinha algum deles aqui, dentro de uma Santa Casa de equipe daquele tamanho. Eu sei que não tem, porque eu já estou passando por uns pedaços lá dentro da Santa Casa, eu sei que eles não têm interesse nenhum, não. A verdade é uma panelinha ali dentro, ali que tem que ser cortada. Igual o Marcelo reafirmando. Não sabe o que aquele Fernando está passando lá dentro. Está sendo muito macho lá dentro. Porque o Fernando ali, fazendo o trabalho dele ali, tem uma equipe boa, mas sempre tem as ovelhas negras. E tem que cortar essas panelinhas. Então, muito obrigado, presidente. Só uma parte, Lisandro, mas nós temos que saber se esses outros procedimentos aqui, ostectomia de ossos longos, exceto o põe-mão, se esses outros 5, os ortopedistas, eles estão atendendo essa filha, e como está essa filha? Eu preciso de uma resposta da Santa Casa disso. A senhora pediu ofício do presidente da saúde, até hoje eles não responderam? Não, mas a gente mandou, eles devem estar para responder. A gente enviou na quarta-feira, quinta, depois do carnaval, entendeu? Nós precisamos de ter essa informação. Por que eu vou mandar média complexidade para um outro município fazer esse transporte se essa fila está sendo atendida por esses? Resolva a fila do que não está. Senhor presidente, eu queria fazer um desafio ao Legislativo que encaminhasse um ofício para a Santa Casa pedindo a agenda de todos os procedimentos que estão parados, porque eu tiro o projeto de lei de pauta. Então, Marcelo, mas eu pedi... Atende o 127 que eu tiro o projeto de lei de pauta. Sim. A única vez que a Santa Casa teve interesse, que só uma parte do prefeito, que eu tive aqui como presidente, foi com uma vez que eles queriam pedir uma parte do Odesp. Mas na hora que é para pedir dinheiro, foi uma brincadeira. Vamos prosseguir falando sobre o projeto. Algum outro vereador deseja falar? Pela ordem, senhor presidente. Eu leigo, por exemplo, entendo pouco, não tive como estudar o projeto de maneira correta, mas estou vendo a explanação dos nobres vereadores, explanação do senhor prefeito. O meu desejo maior, que ficasse na nossa cidade, todo o procedimento. Mas, diante da situação, do que está acontecendo, tem que esquecer distância, esquecer tudo isso e fazer para o paciente que está precisando. Na hora, eu já fiz isso aqui em São Sebastião do Paraíso, na porta do pronto-socorro. Tentei todas as maneiras, não é nesse mandato, viu, gente? Eu quero só explicar a situação para vocês entenderem. Para encaminhar uma pessoa para Ribeirão Preto, que era ir para Ribeirão ou morrer. Só tinha uma opção, naquele momento, ir para Ribeirão Preto. Não tem como esperar nem 5 minutos. Eu saí, pedi dinheiro emprestado, paguei um táxi e mandei para Ribeirão Preto. Essa pessoa faleceu há pouco tempo, ainda viveu 16 anos. Se alguém não toma atitude, estava morto. Porque não está atendendo, ou porque não há boa vontade, porque tem quem é contra. Eu acho, vejo assim dessa maneira, eu concordo plenamente com a atitude do gestor que quer resolver o problema. Resolver o problema porque está resolvendo vida. É vida que está em jogo. Então o gestor tem hora que eles têm que ser ousado, ter coragem de tomar atitude, de falar a verdade, se preciso for. Não ficar em cima do muro, eu não sei, eu vou, eu deixo de ir, ou como que é. A vida é em primeiro lugar. O Lisandro foi feliz quando falou que vá para a China, mas que salve essa vida, que ela seja salva. Muito obrigado, senhor presidente. Pela ordem, senhor presidente.
É preciso deixar claro o seguinte... Ô, vereador, eu concedi 3 minutos para cada um, eu não vou abrir a palavra para outro vereador. O vereador. Eu estou fazendo um comentário. Você pede a parte para outro vereador. Democráticas do parlamento, vereador. Eu só quero dizer, por gentileza, vereador, eu não te concedi, eu concedo a parte a hora que você pedir para outro. Qual parte, então, não, você vai... Você não, ela Cidinha pediu a parte. Eu peço para que seja rigorosamente. Aqui vai ser à risca, certo? Os vereadores, cada um vai ter o seu tempo e a sua hora de falar. Falou, se alguém conceder a parte, aí é o vereador que concedeu a parte da fala dele para o outro vereador, no qual eu vou respeitar. Mas não vou conceder 2 vezes a fala para o vereador. Está concedida a palavra. Outro vereador que deseja se pronunciar. Ninguém mais deseja pronunciar? Alguém? Pela ordem, senhor presidente, eu posso completar a minha fala? Se ninguém mais queira então, falar, ninguém quer falar. Pode falar, Vossa Excelência tem 1 minuto para falar. O senhor teria a função, enquanto presidente, de deixar claro aqui, e não fez até então, o seguinte: o projeto de lei chegou nessa casa. O vereador, depois, Vossa Excelência. Eu estou falando, por favor, você me respeite, depois o senhor fala. Ô Dito, por favor, pode cortar o telefone dele, que ele não foi concedido e ele tem que saber que esta casa tem presidente e vai ser concedida da forma que o presidente conceder. Tá a palavra, tá bom? Não, porque senão todo vereador vai ter o direito de falar 2 vezes. E aí tem que ser igual para todos, tem que ser justo para todos. Ninguém mais deseja falar? Senhor presidente, só reforçar que existe um ofício do Ministério Público de Minas Gerais requerendo do município que busque outro prestador, tá? Tá. Então, se vocês quiserem, eu consigo anexar esse documento, essa cópia do ofício da doutora Manuela, requerendo que o município busque outro prestador, principalmente em otorrino, de outro local. Então, gostaria que Vossa Excelência encaminhasse, então, para que fizesse parte do projeto, eu acho interessante. Okay. Senhor prefeito, uma parte das... Sim, pode falar. Pois não. Eu gostaria de deixar claro que esse projeto de lei tão importante, que visa sanar o problema do cidadão, e nós todos estamos imbuídos nele, ele só chegou a essa casa, só foi apresentado aqui, e a audiência pública é para isso, é para debater, é para se chegar no melhor resultado possível de nós todos, legislativo, executivo, gestores da saúde, Santa Casa, em benefício da população. Depois de intensas tratativas com os prestadores de serviços de saúde. Outra coisa que eu quero deixar bem claro: esta casa, a partir deste vereador, todos os membros, senhor presidente, senhor prefeito, gestores da saúde, somos parceiros em todos os momentos. O diálogo tem sido franco, honesto, olho no olho com a Santa Casa, e que nós queremos é resolver o problema do cidadão. Se não é de uma forma, tem que buscarmos alternativas, mesmo porque o prefeito Marcelo Moraes deixou bem claro agora há pouco que nós, enquanto gestores, representantes da população, podemos ser responsabilizados, inclusive judicialmente, quanto a isso, perante o Ministério Público. Concorda, senhor prefeito? Então, assim, nós temos que buscar uma solução, e a solução, por hora, é essa. Eu acredito que com esse projeto de lei, senhor presidente, irá mexer em mecanismos dentro da estrutura da Santa Casa, que facilitando essa resolução das questões visando a saúde do cidadão. Muito obrigado, senhor prefeito. Uma parte na sua fala, prefeito Marcelo, a Comissão de Saúde encaminhou à Santa Casa um ofício solicitando, a fim de auxiliar a Comissão de Educação e Saúde da Câmara Municipal na análise dessa propositura, solicitamos respeitosamente que Vossa Senhoria nos encaminhe a discriminação de quais são as cirurgias previstas no contrato entre a Santa Casa e a Prefeitura Municipal de São Sebastião do Paraíso, que estão atrasadas, além do quantitativo desses procedimentos, fila represada. Então, Marcelo, só reforçando que nós já pedimos isso, né, para que fique claro para essa casa qual é essa fila represada, para dizer o seguinte: Santa Casa, podemos enviar um novo ofício, o senhor tem interesse de atender ou não? Responda à fila represada. Se não tiver interesse,
nós temos segurança, gente, de prosseguir com a votação do projeto. Eu acho que só isso é o meu posicionamento. Ainda precisamos de algumas respostas para que a gente possa concluir a decisão desse projeto. Vereadora Cidinha, é importante ressaltar que a PPI do município, tanto em otorrino quanto em ortopedia, está toda na Santa Casa. E a demanda não é da Santa Casa, a demanda é do município. Tá? Eles não vão te responder a demanda do município, a demanda que existe. O que eles vão te falar é que não tem nada atrasado. Você vai ter que pegar essa informação e ir lá na secretaria e confrontar ela. Nós vamos te dar o nome de todos os pacientes que nós temos isso planilhado. Agora, para mim, 2013, 2014, 2015 já é uma negativa da Santa Casa. Eles não fizeram, se não fizeram até hoje, não vai fazer nunca mais. Então, nós temos que fazer. É essa a questão. O que eu estou tentando tratar aqui, senhor presidente, é de, em momento algum, agir com impessoalidade e ficar refém de ninguém. Eu só quero atender o paciente. Nada mais que isso, né? Então, eu entendi o posicionamento, concordo com ele e acho que você também pode ser, inclusive, como vereadora e até funcionária da Santa Casa também, um elo importante para nós no sentido de Santa Casa, o prefeito jogou um desafio lá, 123 procedimentos atrasados, passa a agenda para nós que eu tiro o projeto de pauta e ainda passo esse recurso para Santa Casa. Só que assim, não vem falar para mim que vai fazer o procedimento e deixar mais 3 anos na fila não, que eu não vou aceitar não. Ninguém mais havendo a necessidade de falar, eu gostaria, né, muito também, que os recursos ficassem no município. Porém, há uma demanda e é necessário o convênio. Deve-se fazer para que possamos dar mais dignidade aos pacientes. É muito triste e humilhante uma pessoa ficar esperando por meses para ser operados ou atendidos por um médico especialista, porque é muito sofrimento para quem aguarda ser chamado para ser operado ou passar por especialistas de forma contínua, conforme uma conduta médica. O que não se pode é que o próprio prefeito disse aqui no final da fala dele, ficar aguardando a agenda para ser atendido. O que não se pode é ficar 1 ano na fila esperando para ser operado. As pessoas só sabem do sofrimento aquelas que têm a dor, o sintoma, e que precisa ser atendido. E se tiver que ser feito convênio, que seja com Poço Fundo, que seja com qualquer outra cidade, e se nós tivermos a possibilidade de fazer com que não exista fila reprimida, nós estaremos fazendo o dever de casa e o Poder Executivo tem certeza que pode contar com essa casa para ser aprovados projetos que dará mais dignidade e mais celeridade a atendimentos na saúde. Era isso que eu queria dizer a todos. Em cima das suas falas, senhor presidente, quero deixar registrado em ata que eu estou com 2 milhões de reais para fazer cirurgia, tá? 2 milhões de reais para fazer cirurgia eletiva. O dinheiro está lá. É só me passar a agenda. Você vai ver como é que a gente zera essa demanda reprimida. Acredito que possa contar com esta casa, prefeito, para que possa ser votado qualquer tipo de projeto de convênio dentro do que a lei determina, para que possa acabar com fila reprimida, tanto de atendimento com especialista, quanto com cirurgias, porque é direito do povo e o povo merece ser tratado com dignidade. Informo que o projeto de lei objeto dessa audiência pública encontra sob a análise das comissões de Finanças, Justiça e Legislação, bem como a Comissão de Educação, Saúde para a comissão e seus pareceres. Antes do encerramento, eu quero dizer, nesta casa, como presidente, não existe nenhum tipo de arbitrariedade, mas existe o respeito ao cronograma da audiência pública e o respeito ao colega que
as palavras devem ser concedidas iguais a todos. Quando se tratar da parte de um vereador para debater com o outro, sim, mas abrir a palavra mais de uma vez para o vereador, isso não estava no procedimento da audiência, e quando assim tiver, será seguida à risca, em respeito a todos que assistem, em respeito a todos os vereadores também dessa casa. Eu peço a compreensão do vereador Pedro Delfante, a compreensão para que nós, nas próximas audiências, consigamos respeitar um ou outro e o tempo de cada um, tá? Muito obrigado, e jamais será negado da discussão maior, que na discussão que o projeto é do Poder Executivo, e várias vezes vocês pediram a parte para se debater com o Poder Executivo, e foi concedida para se debater com o Poder Executivo, mas porque senão a audiência nunca termina. Perfeitamente, senhor presidente. Tá? Embora nós divergimos de opiniões, mas o objetivo sempre é o bem comum, né? O resultado é de uma política propositiva, construtiva e do bem. Nós divergimos por objetivos comuns, nunca pessoalmente a disputa. Isso é muito válido e é muito importante, porque o nosso foco de ação é o cidadão paraense. No caso especificamente dessa audiência, a resolução de um problema tão sério que a gente visita as casas, as pessoas, como o vereador Lisandro pontuou muito bem, pessoas sofrendo há 6, 7 anos devido à necessidade de um problema, da correção de um problema que uma cirurgia ortopédica vai trazer um bem-estar, a saúde, a qualidade de vida para esse cidadão. Divergimos para buscar a convergência, e isso é salutar. Eu quero agradecer a todos presentes, aos vereadores, ao Poder Executivo, à imprensa, aos servidores desta casa, né, pela colaboração e a contribuição com a audiência pública. Em nome da Câmara Municipal de São Sebastião do Paraíso, agradeço a presença e a colaboração de todos. Encerrada a audiência pública.